coisas que impressionam assim no ministério de Jesus, na vida dele. Os judeus, vamos fazer uma pequena observação, não assim em forma de crítica, mas de tirar lições da história. Há muitas coisas que nos passam despercebidas pelas ocupações da vida. A gente vive hoje num mundo assim muito corrido. Eu acho que a gente nunca correu tanto na vida. As coisas nunca foram assim tão rápidas, acontecendo com rapidez, florescendo com impressionante velocidade. Eu me lembro, por exemplo, quando o garoto, um sapato durava 3, 4, 5 anos. Os modelos de automóveis, quantos anos o Fusca levou no Brasil? Sem mudar a mesma coisa, uma besteirinha de nada. Hoje as coisas são assim rápidas, cada 2 anos já fazem um facelift no carro, dali a 4 anos é outro veículo. As roupas parece que são feitas para durar menos, a gente usa um pouco, dali a pouco está desbotado, dali a pouco já gastou e vem oferecendo mais e mais, até as coisas de casa que duravam mais, duram menos. E a gente vive nessa velocidade, nessa roda viva de trabalho, de ganhar, gastar. E quantas vezes a gente se esquece do essencial? We forget the essential, the important. A gente esquece. A gente deixa de observar até as belezas da natureza. Eu gosto de andar com minha mulher por aqui porque ela diz, olha que jardim bonito. E a gente vai passando e nem percebe. Ela gosta de ver coisas verdes, coisas floridas assim, coloridas, e a gente, no correr da vida, a gente não vai percebendo. Eu imagino que os judeus se preocuparam tanto com a sua nação, com o seu chamado como filhos de Deus, que eles se esqueceram do objetivo. Vamos relembrar uma coisa aqui. Façamos de conta. Não, vou fazer aqui, fica mais fácil. Não, aqui mesmo. Façamos de conta que vocês estão vendo aqui o Oriente Médio. Olha. Então aqui está uma Mediterrânea. A bota italiana, a Grécia, e aqui vem Israel, o delta do Nilo, o Egito, e aqui está Babilônia, Assíria, Síria, também chamada de Arã, na Bíblia, o deserto do Negev, e as grandes nações estavam aqui: Babilônia, Assíria, Hititas, Grécia e Egito. Esse era o mundo mais desenvolvido da época. Deus colocou os filhos de Israel, tirou Abraão daqui e colocou aqui. Entre um deserto aqui, mar, outro deserto cá. Então, o movimento comercial dessas nações era por Israel. Que a história chama isso aqui de crescente fértil. A sabedoria de Davi e Salomão ao enriquecer eram pedágios aqui. E as caravanas que passavam aqui, que pernoitavam e gastavam dinheiro. Quem está viajando vai dormir em algum lugar. Então achava ali os estábulos, os hotéis, as pousadas para dormir. Às vezes ficava mais um dia, fazia seus negócios, mas era a passagem. Era a passagem. E isso se tornou tão importante que Deus queria que daqui as novas da vinda de um Salvador se espalhassem pelo mundo inteiro. Deus colocou os filhos de Israel naquele lugar com esse objetivo: espalhar. Então, sim, só um parênteses. Por que Jesus adotou Cafarnaum
como sua cidade principal e não Jerusalém. Porque Cafarnaum estava numa rota comercial. Então passava muita gente por ali. E ao passarem as pessoas por ali, elas tinham contato com aqueles que foram testemunhas de milagres de Jesus, de cura e de ensinos. Ampliando um pouquinho o parênteses, por que Jesus mandou recolher, das 2 vezes que multiplicou os pães, ele mandou recolher a sobra? Uma vez eram 5.000 homens, sem contar mulheres, e se a gente pensar como hoje aqui, olha, 1, 2, 3, 4. É por enquanto 4 mulheres, mas a gente vai para a igreja e a gente vê muito mais mulher do que homem, né? Você pensar que naquela multidão, se havia 5.000 homens, eu às vezes digo assim, tinha 10.000 mulheres. E como naquele tempo as famílias eram mais numerosas, devia ter pelo menos uma meia dúzia de crianças, de garotos juvenis. Quantas pessoas tinham? 20.000 pessoas. A sobra de comida de 20.000 pessoas. Jesus disse, recolha. Não queria sujar o chão, mas também queria que a sobra fosse redistribuída entre a multidão, para que a multidão, ao voltar para casa, contasse o milagre, o que eles aprenderam, e mostrassem a prova do milagre, o pão. Jesus tinha umas coisas bem interessantes na sua mente quando ele ensinava, quando ele parava para ensinar. Então, os judeus, chamados e formados uma nação com Abraão, tinham o objetivo de colocar ou recolocar o nome de Deus em toda a terra. Esse era o objetivo da nação israelita. E eles perderam isso de vista muito cedo. A gente encontra isso nos Salmos. Deus é o Deus de toda a terra. Davi fala isso, né? Quantas vezes, em quantos salmos? Deus de todas as gentes, de todas as nações. Perdoa o pecador. Ele não diz perdoa o israelita. Ele fala perdoa o pecador. As nações são como nada. Quando eu vejo os teus céus, Salmo 8. Salmo 8, Salmo 4. 8. Os teus céus que criaste, a lua e as estrelas. Quem é o homem mortal para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites? Então, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então, os judeus foram perdendo na azáfama do tempo, na corrida pelas coisas da vida, eles foram perdendo esta noção de atividade missionária, de falar do Evangelho. A gente, quando encontra alguma loja, alguma coisa que vende barato, a gente chega para um amigo e diz, rapaz, comprei isso aqui em tal lugar, estão vendendo, estão dando um bom desconto lá. Às vezes a gente nem pergunta, poxa, camisa bonita? Comprei na Ross, hoje, terça-feira, é dia de desconto para os mais velhos, sênior, eles dão desconto a Ross terça-feira, porque tem mais idade. 10%. Você mesmo vai lá. Quando a gente veio a primeira vez aqui, a gente já tinha informação que a Ross vendia mais barato. E compramos algumas coisas. E a gente sai dizendo para as pessoas. E as pessoas sabem. Terminam sabendo. Então, o objetivo de Jesus era dizer ao povo que Deus cumprira a sua promessa nele. Nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. E a outra era dizer, anuncie. Daí a mensagem do profeta, preparai o caminho do Senhor. Para quê? Para que a mensagem do Evangelho pudesse ser anunciada. Agora, uma pergunta aqui bem interessante. Quem era Jesus? Jesus fez esta pergunta aos discípulos. Quem dizem os homens que eu sou? Profeta? Uma resposta. Elias? E aí levanta Pedro e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus.
Jesus veio como Messias exatamente para dizer ao povo que Deus estava visitando e estava cumprindo a sua promessa. Mas Jesus era Deus, o Filho de Deus era. E como é que Jesus se tornou Deus? Como é que Jesus se tornou homem, já que ele era Deus? Porque o Evangelho de João diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando Moisés escreveu Gênesis, diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E o Deus que está escrito ali é o Deus no plural. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus foi o executivo da criação, mas ele também era o Salvador. Veio como Salvador. Então, ele tomou a forma humana. As pessoas hoje falam na reencarnação. A gente morre e encarna em alguém no futuro lá. Esta doutrina espírita tomou conta do mundo. A Bíblia não fala de reencarnação, a Bíblia fala de ressurreição, né? A Bíblia fala de ressurreição. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Mas Jesus tomou a forma humana a fim de que nos pudesse alcançar. Paulo faz algumas declarações bem interessantes sobre Jesus, que não vem ao caso agora, mas o Velho Testamento, eu gosto de dizer que a Bíblia foi escrita com um propósito só, dividida em duas partes. O Velho Testamento para dizer que o Messias viria e a maneira como viria. E o Novo Testamento para dizer que o Messias já veio e a maneira como veio. Eu não sei, quando no hinário bem antigo tinha um hino que dizia assim, é um hino cristão, dizia, o tema da Bíblia é Cristo e como veio salvar. Esse é o tema da Bíblia, Jesus Cristo, como do princípio ao fim, de Gênesis ao Apocalipse. O personagem central da Bíblia é Jesus. Jesus é o Jeová do Velho Testamento e Jesus é o Salvador do Novo Testamento. Amém? É o mesmo. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando o Velho Testamento muitas vezes fala do anjo do Senhor, se refere a Jesus. Não há um anjo superior, mas é Jesus. Por isso que esse anjo do Senhor muitas vezes está ali e aceita a adoração. O caso de Manoá, por exemplo, quando a Bíblia diz que o anjo do Senhor vem e anuncia a mulher de Manoá o nascimento de Sansão. E Manoá vem e oferece um sacrifício e ele aceita e sobe o fogo. Esse não era um anjo não aceita adoração. No Apocalipse, João vai adorar um anjo, mas disse, não faça isso porque eu sou conservo seu. Mas Jesus, o anjo que aceita a adoração, esse é Jesus. A Bíblia chama o anjo do Senhor. Isaías chama o servo do Senhor. E quantas promessas bonitas há, né? É Isaías que fala do servo do Senhor. Isaías 40, 43, 61, 62, fala do servo sofredor que os judeus perderam de vista. Eles passaram a esperar apenas um Messias guerreiro. Por quê? Porque quando a Bíblia se refere a Jeová dos exércitos, ao Senhor dos exércitos, no hebraico Yahvé Shabaoth, se refere a um Deus guerreiro, a um Deus que luta as guerras, que luta as batalhas da nação, que luta as batalhas das pessoas. Os judeus esperavam um Messias guerreiro, que nas entrelinhas do livro de Isaías percebe-se um Messias guerreiro, nas entrelinhas. Não está assim com essa clareza, mas se a gente prestar um pouquinho de atenção, dá para perceber isso. Apenas, agora que falou, o Deus que luta, enfim, na batalha com o seu povo para sobreviver aos problemas que Satanás traz. Há uma altura em que alguém aparece a Josué e Josué fica intimidado porque ia para a guerra e pergunta de que lado estás? Vi que era alguém impressionante e era mesmo, como comecei a ver no texto bíblico. E o que é estranho é que é o próprio Deus, porque diz tirar as tuas sandálias do lugar onde estás é santo. Portanto, esse comandante das hostes sociais era de novo Jesus. E
E ele diz uma coisa estranha que dá para meditar. Não estou nem de um lado, nem do outro. Quando diz a Josué, nem estou do teu lado, nem estou do lado dos outros. É estranho, então não está do lado de Israel quando diz. Aí temos que ir profundamente e meditar que Deus refere-se, eu estou do lado daqueles que precisam de auxílio. Eu estou do lado daqueles que vêm até mim, pedir socorro, que, como Deus de amor que sou, eu estou do lado daqueles que necessitam de mim. Portanto, não estava a referir-se ali a espadas, quando eu vou estar do teu lado ou estar do lado do outro, não. Eu estou do lado daqueles que realmente precisam de mim. Enfim, que vêm com humildade e adoração. Por isso ele diz, eu venho em nome do Senhor, né? Yeah. Então, esse Jesus do Antigo Testamento, esse Messias, foi um Messias prometido. Sabem, à guisa de informação apenas, no passado, ainda hoje há quem defenda que o livro de Isaías foi escrito por dois Isaías. Eles chamam a segunda parte de Isaías de Deutero-Isaías, ou repetição, ou segundo Isaías. Por quê? Porque do capítulo 1 até o capítulo 39 de Isaías é o profeta condenando os pecados do povo. Do capítulo 40 em diante já começa um pouco diferente. O capítulo 40 começa a consolar o meu povo, falar benignamente a Jerusalém. É diferente. E aí as promessas parece que aparecem mais. Não se consegue ver tanta promessa na condenação, mas quando o profeta está condenando na primeira parte do capítulo, ele também apresenta a suavidade do amor de Deus, um convite ao retorno. Mas esse convite ao retorno é mais evidente na segunda parte do livro, a partir do capítulo 40, quando inclusive apresenta o servo sofredor. Mas no capítulo 9 apresenta Jesus como o Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. Maravilhoso. O Deus eterno. É um dos textos do Velho Testamento que apresenta Jesus como Deus, né? E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Esse é o Jesus do Velho Testamento. Deus forte. E os judeus se apegaram nisso e esqueceram a outra parte. A gente tem muita tendência na natureza humana de se esquecer da parte suave da vida. A gente se apega muito às partes mais difíceis, mais duras da vida, que nos fazem sofrer mais. A gente tem mais lembrança das coisas que nos fazem sofrer do que das coisas boas. E, na verdade, a gente tem mais coisas boas na vida do que sofrimentos. Se a gente parar para olhar para trás, a gente vai ver que a gente teve... Mas já percebeu que quando estamos com os problemas, a gente esquece tudo de bom? A gente esquece de bom. Eu ia dizer exatamente isso. Então, os judeus se esqueceram das bênçãos. Era um povo que não existia, veio à existência, passou 430 anos escravo, e mais tarde, no templo diz a Jesus, nós somos filhos de Deus e nunca fomos escravos de ninguém. Foram sim, 430 anos no Egito. E Jesus diz antes que Abraão existisse, eu sou. Então, esse Jesus do Antigo Testamento tinha o objetivo de ensinar a nação, de levar a nação também a se relacionar com as nações ao redor, sem participar dos cultos e das adorações idólatras deles, mas de anunciar o Deus verdadeiro. Toda aquela riqueza, aquela longevidade que os filhos de Israel tinham, as capacidades que os filhos de Israel tinham o objetivo de chamar a atenção das nações. E um dia, quando Ezequias adoeceu, o rei, Deus mandou o profeta dizer que ele arrumasse a casa porque ele ia morrer. E a Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e orou a Deus e pediu misericórdia. E pediu que Deus lhe restaurasse a saúde. E o profeta não tinha nem ido embora ainda quando o Senhor disse vai e volta e disse que eu vou acrescentar 15 anos de vida. E acrescentou os 15 anos de vida. Qual é o sinal? Ele acreditou parcialmente. Aí ele pediu uma evidência de que ficaria bom. Eu não sei se alguém aqui já pediu a um médico alguma evidência de que vai ficar bom quando esteve doente. A gente não pede.
Mas Ezequias Quais recebeu. são as chances? Não é? Tem muitas chances, mas é. Como está a chance de... Mas aí quando a coisa tá, a coisa tá meio complicada, mas pediu. E Deus disse algo inusitado. No relógio, a sombra vai voltar 10 graus. Rapaz. Faz lembrar quem? Não lembra Gideão? Eu não posso ir. Você pega uma pele de carneiro e bota o tempo. Vai haver orvalho em toda a terra, mas a pele vai estar seca. Ele não se conformou e pediu o contrário. Tudo estava molhado, tudo estava seco, só a pele molhada. E aí ele viu. E Deus ainda foi com ele mais um pouquinho e ainda fez uma outra demonstração. Deus sempre anda com a gente uma segunda milha. Quando o Senhor pede uma segunda milha para a gente, Ele não está pedindo nada mais do que aquilo que Ele fez. Porque Ele estava com Jesus, andando com os judeus uma segunda milha. Ele podia ter dito para a nação, vocês não fizeram, eu vou arranjar outro. Não. Jesus veio e passou esse tempo ali. A Bíblia chama Jesus o desejado de todas as nações e virá o desejado de todas as nações. O desejado veio. E que tristeza quando a gente encontra o texto de João dizendo veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quantos não recebem Jesus? Ou recebem e depois passam a ignorar. A gente vê isso muito acontecendo. Ou recebe pela metade. Fala assim, deixa eu aproveitar minha vida quando eu ficar velho. Eu sei de um que disse isso. Eu também, por isso que eu falei. Eu sei de escutei isso. de eu ficar mais velho. E eu escutei uma resposta muito boa de alguém que deu essa resposta para uma pessoa sábia. No dia seguinte apareceu na casa com uma flor, um buquê de flores lindas. Tá E velho. deu de presente. A alegria comprou. Vocês lembram? No dia seguinte apareceu com uma outra bem seca. E a velhinha já desbotando. Ué, me deu um buquê todo cheio de flores vivas, botões, e agora você me dá uma já toda despetalada. Facebook. To the translator. É para você se lembrar de que aquela é a vida que você entrega a Deus hoje. Ela perfuma o ambiente onde está. Agora essa aqui não tem mais nada para fazer. O que é que fazer? Jogar no lixo. Pois é. O amor de Deus é tão grande que não nos joga no lixo. Nos aproveita ainda. Uma coisa, pastor. É entregar hoje. Uma coisa, pastor, também que eu sempre falo para mim mesmo, porque nós todos somos muito falhos, né? E eu lembro as pessoas, principalmente da família, que a gente vê se afastando tão rapidamente, tão profundamente de Deus. Falo para as pessoas, a gente não sabe, no último momento da nossa vida, a gente não sabe. Pode ser alguém com 2 anos de idade, morra com 10, com 15, com 30. Você não tem como ter certeza que idade você vai estar quando você der teu último suspiro. Vai se arriscar que seu último suspiro seja fazendo algo totalmente contra a vontade de Deus. E arriscar a vida eterna. Não vale a pena. Sabe, digo, A humanidade está adormecida, mas aqueles, não importa o grupo religioso onde vai, aqueles que têm uma noção das coisas de Deus, mesmo que sejam agora a dormir, vão vir acontecimentos que os vão despertar. E estamos a ver já. Há ansiedade quanto ao mundo económico. A América fala-se de ir à bancarrota, o Brasil, Portugal e tantos mais países estão bem perto da bancarrota também. Portanto, há acontecimentos no mundo económico e no mundo físico, em todas as áreas, incluindo a sociedade por si mesma, que vão despertar essas pessoas. Porque estão a acontecer coisas horríveis, não é? Crime a toda a hora, não há amor uns pelos outros, e aqueles que estão com conhecimento, mas se afastaram, a maioria são jovens, infelizmente a nossa juventude afastou-se da igreja, na sua maioria, eles sabem, eles eram batistas ou pentecostais ou adventistas, eles têm um conhecimento de coisas por vir, e quando isto se tornar feio, eles vão despertar. Esse é o amor de Deus. Portanto, é como disse, eles plantaram no lixo, mas Deus não os abandona, vai atrás deles
e vai tirá-los do caixote do lixo e porra. Eu vi no comentário que se não fosse engraçado, ia ser trágico, né, como falam, na hora que o avião está caindo, até ateu acredita em Jesus, né? Então, oremos e possamos torcer que a gente vai passar de Deus, que tenha a oportunidade de, nos momentos de sua vida, realmente se agarrar com Jesus. Mas há pessoas que não, mesmo na situação difícil, elas terminam amaldiçoando Deus. E não é um grupo pequeno. Não é um grupo pequeno. Quando a gente entra na parte do nascimento de Jesus, por exemplo, Jesus nasceu. Eu gosto de pensar muitas vezes do nascimento de Jesus. A profecia era que ele nasceria em Belém. Mas a família de Davi, não sei quantos habitavam em Belém. Não sei quantos. O fato é que Jesus foi para lá. Maria e José foram para lá e ele nasceu lá. Quem recebeu? Ninguém ficou sabendo. De noite Deus chamou os pastores e disse: na cidade de Davi vos nasceu o Cristo, o Messias. E eles foram ver. E Deus deu o sinal: vocês vão encontrá-lo numa manjedoura. E foram lá e encontraram um grupo de pastores. Mais tarde, na dedicação do templo, aparece Simeão. A Bíblia diz que, movido pelo Espírito Santo, ele foi lá. E na hora da dedicação de Jesus, ele pegou o menino nos braços e disse para todo mundo que estava ao redor: o Senhor me disse que eu não morreria sem que os meus olhos vissem Cristo, o Messias. Agora, Senhor, podes despedir o teu servo, agora pode morrer. Já tinha idade, em torno de uns 80 anos, ali. Pastor, um comentário que finaliza o que estávamos a falar. Tem 3 netos, um deles não há muito tempo, há 2 anos, ou menos do que isso, foi mandar sair da sala da classe porque disse God bless. Houve um jovem que espirrou, e aqui na América há lugares esses, como em Portugal se diz santinho, aqui dizem God bless. E ele disse aqui naturalmente, a professora tomou isso como uma afirmação religiosa, não é permitido. E mandou sair da classe. Incrível, não? Eles não podem, mais que uma vez vou assim uns anos ou coisas religiosas, também não pode, até lá, não podem orar, não podem falar da Bíblia, mas quando crescem e vão para a cadeia, como os judeus entram no mundo do crime, posso levar Bíblias à cadeia. É incrível, isso aí já tive, e também já visitaram pessoas na cadeia, já visitei em Portugal, e lembro-me que eles estavam ansiosos por ouvir coisas que antes não queriam saber. Portanto, Deus vai atrás das pessoas que estão no lixo. Sim. E transforma-as em algo precioso outra vez. Exatamente. Então, quando Jesus